nos fala Martins Peralva, ou melhor, nos escreveu Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade. No livro Estudando a Mediunidade, ele criou um tópico para a família. E aí lá, ele vai nos falar dos tipos de casamento, ou de casamentos. É uma descrição dele, é a forma que ele entende. Não quer dizer que seja regra, que seja unânime o entendimento e a forma, mas é a maneira que ele encontrou. Ele disse que há casamentos acidentais, casamentos provacionais, casamentos sacrificiais, casamentos afins e casamentos transcendentais. O casamento acidental, diz ele, talvez o termo seria outro, mas ele diz que é acidental, é aquele que ele chama de fruto do livre-arbítrio. Joãozinho veio para casar com a Luluzinha, mas conheceu a Mariazinha primeiro e casou-se com a Mariazinha. Ou seja, não estava na programação, mas exerceu a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, e acabou casando-se com a Mariazinha. Da mesma forma, a Mariazinha, para casar com o Zezinho, encontrou o Joãozinho e se casou com o Joãozinho primeiro. Esse é que eles chamam de casamentos acidentais. Almas que não tinham vínculos e uniram-se pela expressão da liberdade de escolha. E nessa expressão da liberdade de escolha passaram a criar vínculos. Esses são os que ele chama de acidentais. Os provacionais são aqueles que há duas almas devedoras mutuamente e que se acham credoras mutuamente. Então são esses os casamentos provacionais, que em tese, salvo o melhor juízo e quase certo engano, é a maioria dos casamentos. Duas almas que se acham donas uma da outra. Duas almas que se sentem no direito de cobrar uma da outra, quando as duas devem uma para a outra. Há o casamento sacrificial, que é aquele casamento em que uma alma avançou mais do que a outra. Não era necessariamente preciso que ela se consorciasse com aquela outra alma, mas se consorcia com a ideia de fazê-la crescer mais. Então é uma alma que evolui mais para uma alma que evolui menos, para poder ajudar aquela que evoluiu menos a crescer. É o casamento que as mulheres pensam que é o delas. Elas sempre acham que o marido está atrasado no processo evolutivo. E raríssimas exceções está mesmo. Com raríssimas exceções. Eu nunca vi, mas está mesmo. Tem exceções. Brincadeira. Mas vejam, acham que esse é o casamento. Mas há esses casamentos. O casamento afim são duas almas que se afinizam, que têm um equilíbrio, uma harmonia de sentimentos com maturidade e que se consorciam para exercícios de atendimento a outros espíritos na condição de filhos, que precisam dessa harmonia plena, desse equilíbrio pleno, em função das suas rebeldias. E só um casal devidamente ajustado e harmonizado para recebê-los. E os casamentos transcendentais são esses afins, em nível mais elevado, de total equilíbrio e mútuo amor, que normalmente, diz Peralva, não tem filhos, mas adota a humanidade toda para ser filha, em trabalhos conjuntos que possam ser úteis à própria humanidade, como o casal Curie na química, por exemplo, em que se dedicaram a vida, as duas vidas, na harmonia dos dois, para trazê-los grandes conhecimentos no campo. E não tiveram filhos, mas adotaram a humanidade com o seu propósito. E vários outros que assim fizeram. Então nós percebemos que o casamento ele tem um motivo, tem um porquê e precisa de uma atitude dentro desses motivos, dentro desses porquês. Então não é um rito social. E casando-se, vida conjugal, respeito à individualidade, sem invasão da consciência alheia, o que acontece muitas vezes, fora de Uberlândia, obviamente, em que a esposa está lá sentadinha, pensando na vida, e chega aquele marido educado, e diz assim: em quem você está pensando? Não é nem o que você está pensando, que já é muito, é em quem. E aí a esposa, devidamente tranquila, educada, diz: em você, meu amor. Pergunta o que não quer, escuta o que não deve, né? Mas veja, invasão de privacidade. Não podemos ter em nome da intimidade a invasão da própria privacidade, da consciência alheia.
Embora tenhamos no texto gênico, lá no Gênesis bíblico, deixará o homem e a mulher, o seu pai e sua mãe, e unirão os dois, formando uma só carne, não forma uma só consciência. Mantém as consciências separadas. E assim é necessário, porque aquele que perde a sua identidade, perde a razão da vida, a razão da própria encarnação, porque a sua individualidade está comprometida. Então, casamento não une consciências nos seus propósitos individuais, une consciências nos propósitos coletivos. E dentre os propósitos coletivos, receber os filhos. Recebendo esses espíritos que não são nossos, que não são propriedade dos pais, mas que vêm para, com os pais, aprenderem no seu processo de evolução, no seu processo de crescimento. Dizem os Espíritos, respondendo à questão 132 do Livro dos Espíritos, que a encarnação é imposta por Deus, é o termo que os Espíritos usam. Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. Então, estar encarnado é para progresso. Todos nós que aqui chegamos com um só propósito: progresso, progredir. Os filhos que se nos chegam com esse propósito: crescerem, progredirem. E tem os pais como seus principais elementos de propulsão para o seu crescimento. Mas os filhos não são dos pais, estão com os pais. São almas completamente diferentes em termos de individualidade, e podem ser semelhantes em termos de até de personalidade, mas são diferentes na consciência e na individualidade. Mas que vêm naquele casal para receber dele, do casal, os melhores ensinos, para, somados aos que ele já traz, representar um crescimento para esse filho. Dona Teresa de Brito, um espírito, no livro Vereda Familiar, psicografia de Raul Teixeira, ela diz: quando Deus vos confia uma alma que vem do invisível para os sagrados compromissos do lar, é porque Ele sabe que no meio em que vives, com os recursos que dispõem, fartos ou parcos, terão condições de bem educar esses filhos para a vida. Vejam, quando Deus nos confia, é algo fruto de um acordo, de uma combinação que fazemos no plano espiritual para receber esses filhos, para tê-los conosco na convivência, ajudá-los a crescerem e eles nos ajudarem também, os pais, a crescermos. Nessa sinergia da convivência familiar, nessa escola bendita chamada família. E eu desconfio que Khalil Gibran andou lendo sobre reencarnação. Ele deve ter lido lá as questões 166, 167, 171 do Livro dos Espíritos, que falam da reencarnação. Porque quando lhe pediram para falar dos filhos, ele deu uma aula reencarnacionista. Ele disse aos pais: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Vejam que forma ele entendeu para dizer que esses, não são meus, embora eu os chame de meus, mas na verdade estão comigo. E ele acrescenta na missão educadora dos pais, ele diz: vós pais sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. É o esforço dos pais para a educação dos filhos. Quanto mais se dobra um arco, quanto mais se esforça direcionadamente, mais longe se arremessa. O que nos diz Gibran, que os filhos são arremessados ou remetidos para a eternidade. E nós, os pais, dizemos que nós criamos os filhos para o mundo. Não é assim que dizemos? Não, meu filho eu crio para o mundo. Aí você pergunta para os pais: o que é mundo para você? Ele fala: minha casa. Porque no fundo não quer que saia de casa.
Amplie a casa, aumenta o quintal, mas não saia desse mundo. Que consciência reencarnatória é essa? Que nós ainda achamos que somos donos, porque parece com o pai e com a mãe, é a estrutura física, mas não aquele que habita a estrutura física, o espírito imortal, que pelos pais vieram os espíritos, que nós chamamos de filhos. Para esse primeiro contato com a chamada educação natural, o Espírito Emmanuel, no livro Consolador, na questão de número 110, pergunta-se qual é a melhor escola para a educação dos filhos ou dos espíritos. E aí Emmanuel responde: a melhor escola para a educação dos filhos ainda é a família. Ainda é. Isso em 1945, se não me falha a memória, que é a edição do livro, posso estar enganado. A melhor escola para a educação, preparação dos filhos ainda é a família. As escolas do mundo propriamente dita, diz ele, podem instruir, mas só o instituto da família pode educar. Vejam como Emmanuel nos coloca nessa questão de número 110 do livro O Consolador. Só o instituto da família pode educar. O que nos leva então a esse entendimento da chamada educação natural. O que é educação natural? Aquela que não é formal. Onde é a educação formal? Na escola. Mas a educação natural é em casa, no convívio, naquele contato diuturno entre espíritos que precisam estarem juntos para todos eles aprenderem e evoluírem. Então ali a educação é natural. A educação que se faz na fase menor, na fase infantil, não por cognição, mas por absorção. Diz o espírito Cassimiro Cunha, numa das suas estrofes da Lavra de Chico Xavier, Poetas Redivivos, ele diz lá com relação à educação das criancinhas, dos filhinhos pequenos, ele diz para os pais: resguarda os teus pequeninos onde estejas e onde vais, pois a criança do futuro é a foto viva dos pais. Veja que interessante. É a foto viva dos pais. Porque as crianças, os filhos, aprendem pela retenção daquilo que eles observam, não necessariamente daquilo que lhes é ensinado de forma cognitiva. Vamos entender isso. A mãe passa o dia todo com a criancinha de 5 aninhos, 4 aninhos. Filhinho, filhinha, não minta. Não pode mentir. Não minta. Não minta. O dia todo, não minta, não minta, não minta. À noite, sexta-feira, está a mãe ocupadíssima assistindo a uma situação que salva o mundo. Último capítulo da novela. Que é algo que salva a humanidade. Está lá ela assistindo aquele programa e toca o telefone. A criancinha atende e fala: mãe, é para a senhora. Fala que a mamãe não está. No sábado, reprise do último capítulo. Não quer perder porque agora eu vou pegar os detalhes salvadores do mundo. E toca o telefone de novo. A criança atende e fala: mãe, a senhora está ou não? Absorção. Não adianta ensinar se a forma mostrada não coaduna com a forma ensinada. Pois a criança nessa fase, nos falam os Espíritos, questão 383 do Livro dos Espíritos, ela está absorta, ela absorve. Em função do pouco desenvolvimento dos seus órgãos, o espírito está mais em condição de absorver do que realmente demonstrar aquilo que ele já percebe. É a fase da instrução, da entrada de informações. E muitas vezes perdemos essa fase. Nessa fase o espírito dá indícios
ele dá mostras da personalidade que ele traz. E muitas vezes os pais não observam essas mostras, ou esses lances, e incentivam as posturas contrárias. Muitas vezes a criança lá dos seus 2 aninhos mostra-se emburrada, rebelde a qualquer tipo de orientação, e aí ela faz aquela cara de emburrada, vai para o canto da parede, fecha a cara, e a mãe e o pai falam: não, mas que bonitinho, olha como é que ele fica bonitinho, emburradinho, nossa, faz de novo, faz carinha de emburrado. E é o que ele mais gosta, de emburrar-se, empacar-se, e nós vamos incentivar isso. E aí falamos, tem personalidade forte esse menino, não, é mal educado mesmo, ele já está mostrando isso do passado, a má educação do passado, e a gente está incentivando a continuidade disso, e lembrando que essa é a fase em que ele recebe os ensinos. Ela está obnubilada pelos órgãos, então o espírito não consegue se mostrar, e aí ele está mais solto para a aprendizagem. Diz Emmanuel na questão 109 do livro Consolador, que até por volta dos 7 anos a criança está em fase de adaptação, está com condições de memória mais viva do plano espiritual, e por isso, com aquela ideia do porquê está reencarnada, e isso, se levado a efeito, vai ajudá-la em muito no seu processo de educação, porque vai ser passada para ela, para o seu consciente da casa mental, os elementos contrários aos que estão no seu subconsciente, no seu inconsciente, também da casa mental, que André Luiz nos apresenta lá no Missionários da Luz, no Mundo Maior, onde ele mostra a casa mental. E essa fase, muitas vezes nós deixamos passar. E chega um período da idade dos filhos, em que os filhos, começam a demonstrar de forma mais efetiva a sua real personalidade. É o que nos fala a questão 385 do Livro dos Espíritos. Por que, numa determinada época da idade, mais especificamente ao sair da adolescência, a pessoa muda o seu comportamento? É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem: não. É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como realmente ele era. Vejam que interessante. Nessa fase, é como se aquela linha que divide o inconsciente do consciente da casa mental se abrisse, e todo o passado voltasse como fulcros reencarnatórios. Então imaginemos que do passado venham 10 sinais negativos, e no presente encarnatório foram ensinados 8 positivos. Qual é o saldo? -2. Se o contrário, do passado eclodem 8 sinais negativos, e ensinamos 10 sinais positivos, qual é o saldo? +2. Esse espírito, nesse momento de contrabalancear, ele tem saldo que é fruto do que lhe foi ensinado na encarnação pelos pais. Ou do contrário, ou de outra forma, não tem saldo, porque não lhes foi ensinado pelos pais. E aí prevalece o saldo. Daí o espírita Lidieno de Menezes, autor de um livro chamado Educação Espírita, ele cria uma trovazinha, um verso para a adolescência. Ele diz: idade de turbulência e de autoafirmação requer a adolescência pulso forte e devoção, chamando a atenção dos pais, porque nessa fase a pessoa ora se mostra criança, ora se mostra adulto, e no comportamento muitas vezes o pai ou a mãe, aturdidos por problemas outros que não a educação dos filhos, chega então o pai em casa, o menino lá com seus 15 anos brincando de carrinho, e o pai diz: que absurdo, um homenzarrão desse brincando de carrinhos, eu com os meus problemas, você tinha que estar me ajudando no trabalho. E aí aquele homenzarrão de 15 anos, naquele dia que escutou isso, à noite ele chega para o pai e fala: pai, eu queria dar uma saída com os meus amigos. Você está ficando louco, você é uma criança. Porque essa é a transição.
Essa é a idade de turbulência. E se espera dos pais a postura de tratar como criança na hora da criança, como maduro, como jovem na hora da jovialidade. E saber parcerizar isso, porque está lidando com um espírito que já traz bagagem e vai soltando gradativamente, à medida que gradativamente também vai dando os seus exemplos. E assim o faz até quando for necessário. Essa é a missão de pais. Por isso a vida conjugal em dois, porque chegando o terceiro, o quarto, o quinto ou o sexto, eles precisarão saber manter o amor conjugal e lidar com o amor maternal e paternal, sem que esse comprometa esse, mas que ambos entendam que não há mais tempo exclusivamente um para o outro. Há tempo um para o outro e há tempo de os dois para com os filhos. Porque muitos casais se desajustam com a chegada dos filhos pela incompreensão, muitas vezes, do marido, que não entende o que é a função materna, que não sabe, ou não sabemos, melhor dizendo, o que é uma amamentação, o que é uma ruptura de um cordão umbilical, o que é uma desamamentação, que é muito mais complicado para a mãe do que para o filho, porque é como se houvesse uma perda. A mãe tem 3 momentos de perda de cordão umbilical: o propriamente dito do parto, o simbolismo da desamamentação, e quando chega aquela uma para levar meu filho, educo, crio, aí vem aquela uma lá para pegar meu menino, ou aquele lá para minha menina. Normalmente é aquela uma, que eu não sei porquê, que é sempre com aquela uma. Então vejam, é preciso essa compreensão. Por isso é que o amor é o amálgama que vai unir essa família, não só o casal, mas os irmãos e os filhos na relação com os pais. Mas um amor que precisa ser entendido, porque nós temos amores que são manifestação de um amor, mas em função de características de convivência. Por isso é preciso de um outro elemento que dê sustentação ao amor, que nós chamamos de amizade. Como Jesus havia dito aos seus discípulos: não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Porque a amizade, dizia Pitágoras, é uma igualdade harmoniosa. A amizade, os amigos, não me refiro a coleguismo de trabalho, de escola, de vizinhança. A amizade, o sentimento que é amoroso, a amizade, ela é altruísta. A amizade não é invasiva. O amigo é aquele que não quer mudar o outro, quer que ele fique como ele é. É aquele que diz, como na letra de uma música, cantada muito pela mocidade, foi aqui do Paulo Apóstolo, quando a conheci, que faz pouco tempo, obviamente: gosto de você assim, como você é. Quero te amar assim, como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os teus defeitos. Gosto dos seus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua. Me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga uma canção, mas deixe que eu te guarde dentro do meu coração. Isso é amizade. O amor sem amizade, ele é egoísta, ele cobra. Então o amor precisa de uma base, a amizade. O amor não é a base das relações humanas. O amor é o telhado. O amor é o que protege. O que sustenta é a amizade. A amizade é que dá base para o amor se auto-ajustar. E aí o amor com a amizade é altruísta. O amor sem amizade, o marido viaja, fica uma semana fora, e aí liga para a esposa.
E ela diz assim: por que você está me ligando só agora? Amor sem amizade. E aí ele desliga com todas as justificativas, não convincentes, óbvio. Desliga e liga para um amigo. E o amigo fala: que bom que você está me ligando agora. O amor com a amizade, ele não pode. A amizade que sustenta o amor, não pode. O amor sozinho, nós temos tipos. Temos o amor de doação, o amor de recepção, o amor de concorrência, o amor de compensação. O que é o amor de doação? É aquele amor que só sai e não quer saber de voltar. Amor de pai, amor de mãe. A mãe, o pai, nasce o primeiro filho, amam. Nasce o segundo, amam. Nasce o terceiro, amam. 28º, amam. 36º, amam. Não interessa a quantidade de filhos, o amor existe e vai ser dado. E nunca vai ser pedido de volta. A mãe não vai chegar para o 8º e falar assim: ô 8º, me dá seu amor de volta, porque o 13º está chegando e eu gastei o amor todo com você, me dá um pouquinho para eu passar para ele. Não. Pai e mãe amam. Amam, amam. E acabou. É o amor de natureza doativa. É o amor de doação. O pai e a mãe não precisam saber que são amados pelos seus filhos para amarem os seus filhos. Continuam amando. O amor do pai e mãe não é alimentado pelo amor dos filhos. Ele é alimentado pelo próprio amor que ama os seus filhos. E o amor de recepção? É o de filho. Que quer ser amado, custe o que custar. E vai ser amado. E a mãe ama e ele quer mais. O pai ama e ele quer mais. E não devolve. Não da mesma forma. E quando ele entende o que é o amor paterno e materno, quando eles viram pais e mães, aí sim eles querem devolver o amor. Mas muitas vezes os pais já foram devolvidos. Então a natureza do amor filial é receber. Receber o amor. E pronto. Sabendo que nunca vai faltar o amor. E o amor de concorrência? É o amor de irmãos. São concorrentes, não adversários. Concorrentes correm na mesma direção e no mesmo sentido. Adversários correm na mesma direção e em sentidos opostos. Por que concorrentes? Cada um é um. Cada um tem o seu jeito de buscar o amor no pai e na mãe. Um busca de maneira mais íntegra, o outro mais negociada, o outro com jeitinho. Tem filho que vai buscar o amor com aquela integridade, mal abraça o pai, o outro já não desgruda da mãe e do pai. Cada um tem o seu jeito. Então eles têm concorrência, porque a fonte geradora do amor para eles é a mesma, os pais. E o amor de compensação? É o amor de marido e mulher, marido e esposa. É a esposa que diz para o marido assim: ô benzinho, hoje você não falou que me ama. Ele fala: você também não falou? Fala que eu falo, que me ama que eu amo. É o amor de compensação. É aquele amor que tem que ser falado toda hora. Eu te amo, pode falar: eu também te amo. Ele tem que se sentir amado para amar. Esse é o amor conjugal. Então veja que temos vários tipos de amores, mas todos eles se harmonizam pela amizade. Sermos amigos, pais. Amigos, filhos. Amigos, irmãos. Amigos, cônjuges. Isso harmoniza as diferenças do amor. E aí permite que os pais eduquem os filhos, cada um do jeito que precisa ser educado. Porque por mais filhos que nós tenhamos, eles não são iguais. Cada um tem um jeito. Então não se eduque igualmente os desiguais. Educa-se desigualmente os desiguais, na medida das próprias desigualdades. Pensamento aristotélico. Mas é a ideia. Há aquele filho, que normalmente é o mais velho, não é regra, mas normalmente o mais velho é aquele filho mais... A relação dele com o pai e com a mãe é um pouco mais integral, no sentido de plena, porque ele é o único filho que quando nasceu não tinha ninguém na frente, era só ele. E normalmente vira preposto de pai, de mãe, né? Ó, eu vou sair e tomar conta dos seus irmãos, faz favor, dá uma olhadinha nos seus irmãos, viu? E aí a relação passa a ser um pouco mais integral. Normalmente, não é regra, mas normalmente o filho mais velho ele é mais introspectivo, esforçado. É aquele que a mãe está com visita em casa, ele chega